quieto, acelerado, impaciente. Né? E sempre levava essa bombinha para a escola por causa do pó do giz, né, e da poeira ali do próprio ambiente escolar. Né? E ele não conseguia se concentrar nas suas aulas, devido a essa reação do remédio. Né? E ela estava desesperada. Como fazer para que essa criança ela seguisse, né, e acompanhasse a classe e seguisse nos estudos, porque ele não estava conseguindo. Então, ela tinha uma amiga, uma outra professora chamada Tila, e ela pediu socorro para que ela ajudasse o seu filho nos estudos, porque ela não estava conseguindo fazer isso aí. Esta senhora dedicou muito tempo da sua vida a esta criança e o ensinou a se concentrar nos estudos e a fazer com que ele tivesse prazer nas tarefas escolares. A professora Tila doou sua vida a favor desta criança para que ela crescesse na vida, em seus estudos. Agora, abra sua Bíblia aí, na carta de João, vamos ler do capítulo 10, os versos 11 a 21. Diz assim o texto: Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário, que não é pastor, a quem não pertencem as ovelhas, vê o lobo chegando, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge porque é mercenário e não se importa com as ovelhas. Eu sou bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. Preciso trazer também estas. Elas ouvirão a minha voz, e então haverá um só rebanho e um só pastor. Por isso, o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para receber, para recebê-la outra vez. Ninguém tira a minha vida, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregá-la e também para reavê-la. Este mandato recebi do meu Pai. Por causa dessas palavras, houve nova divisão entre os judeus, e muitos deles diziam, ele tem demônio. E enlouqueceu. Por que vocês ouvem o que ele diz? Outros diziam, este modo dele falar não é de endemoniado. Será que um demônio pode abrir os olhos aos cegos? Quando lemos essa passagem, irmãos, vemos o cuidado de Deus dispensado a seu povo rebelde, que não tem qualquer compromisso com a sua palavra. Mas nem por isso Deus abandona o seu povo. Antes, carregado de misericórdia, ele envia seu filho como bom pastor para dar a vida por suas ovelhas, para resgatá-las da asma crônica de seus pecados, para que tenham vida abundante. O nosso tema hoje é o pastoreio gracioso redentivo do bom pastor. O apóstolo João, no capítulo 10 de seu evangelho, revela a afirmação de Jesus. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida por suas ovelhas. Mas a gente pergunta, o que Jesus está dizendo com esta afirmação para os ouvintes da sua época e para os ouvintes de hoje? É sobre isso que vamos tratar a partir do texto que lemos. Então vejamos o que Jesus está dizendo para os ouvintes locais e para os de hoje. Primeiro, ele está dizendo, o bom pastor veio buscar e salvar o que se havia perdido. Quando aquela mãe levou seu filho à professora Tila, ela estava buscando ajuda para salvar o seu filho das consequências da falta de estudo na vida dele. Deus prometeu Jesus lá em Gênesis 3,15. Sabia que o seu povo perderam o real sentido da vida. Eles estavam perdidos, desorientados. Era necessário resgatar o que se havia perdido por Adão. O propósito de Deus, desde a queda de Adão e Eva, foi e ainda é resgatar o seu povo da asma crônica do pecado, das guerras do diabo e da condenação eterna.
Na história de Deus com o seu povo, escrita pelos profetas, servos imperfeitos, mas fiéis a Deus, eles revelam como Deus traz a sua mensagem de redenção para o seu povo desgarrado. O dia em que o bom pastor viria redimir plenamente e para sempre o seu povo. Essa foi a mensagem de todos os profetas de Deus, apontando para o dia em que o bom pastor viria plenamente redimir para sempre o seu povo. Quando Jesus afirma em João 10, 11, que é o bom pastor, está trazendo atrás de si a confirmação da proclamação dos profetas de Deus no Velho Testamento. Vejamos o que Ezequiel diz no capítulo 34, verso 12. Como o pastor busca o seu rebanho no dia em que encontra as ovelhas dispersas, assim buscarei as minhas ovelhas. Eu as livrarei de todos os lugares por onde foram espalhadas no dia de nuvens densas e densas trevas. O contexto de Ezequiel revela o contraste do bom pastor buscando e resgatando as ovelhas dispersas com os pastores infiéis de Israel, que abusavam das ovelhas, comendo as suas gorduras e se vestindo com as suas lãs. Jesus chama esses pastores de mercenários. Mas olha, os profetas já haviam pregado sobre isso, que o bom pastor viria para resgatar, para buscar o que se havia perdido. Olha o Salmo 23, também no Velho Testamento. Davi afirma que o Senhor é seu pastor, revelando a necessidade de um pastor para guiar a sua vida. O Salmo 23 aponta para Jesus como o bom pastor e como ele pastoreia as suas ovelhas. Se entendermos de fato o Salmo 23, vamos perceber o pastor dando sua vida por suas ovelhas. A expressão nada me faltará implica numa doação plena pela vida da ovelha. O Salmo 23 revela Deus como pastor cuidando das suas ovelhas, guiando-as e protegendo-as, suprindo a sua necessidade e levando-a à sua presença para sempre. Em João 10, 11, o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas, ele vai atrás, ele vai buscar as suas ovelhas, ele tem interesse em isso. O Novo Testamento, irmãos, também revela o cuidado do bom pastor com as suas ovelhas. Marcos 6,34 diz o seguinte: ao desembarcar, Jesus viu uma grande multidão e compadeceu-se dela, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e começou a ensinar-lhes muitas coisas. A mesma passagem em Mateus 9,36 diz que as ovelhas estavam exaustas e aflitas, com o peso da vida, com o peso da religiosidade, sem esperança, sufocadas pela lei, sufocadas pelos açoites da vida, pelas responsabilidades da vida. A centralidade, irmão, desses textos, e tanto do Velho Testamento como do Novo Testamento, está na misericórdia, da compaixão de Jesus com a falta do pastoreio verdadeiro sobre as suas ovelhas. O que move o coração de Deus, o que move o coração de Jesus é justamente isso. É a sua compaixão pela realidade, da necessidade, da miséria do nosso coração, irmãos. Porque Deus resgatou a sua vida. Porque você merecia? Claro que não. Resgatou pela miséria que nós vivíamos. E não tínhamos como sair dela. Isso é o seu pastoreio, o seu bom pastoreio. O que move o coração do bom pastor para buscar as suas ovelhas é o clamor de desespero delas, provocado pela exaustão e a aflição de uma vida escrava da religiosidade, sem nenhuma esperança no Deus vivo. Observe que Jesus, no texto de Marcos,
ao observar a necessidade de suas ovelhas, imediatamente começa a ensinar muitas coisas às suas ovelhas. Isto é, o bom pastor traz a esperança, reanimando suas ovelhas, ensinando a respeito do caráter redentor e pastoral de Deus. Porque essa é a sua mensagem, essa é a mensagem da Boa Nova. É essa, de redenção, de esperança, de reavivamento da vida dessas ovelhas perdidas. Isso é a graça redentora de Deus com a vida, com o testemunho e com a doação da vida do bom pastor para mim e para você. Isso nos impacta, irmãos, porque nós não merecíamos nada e nem merecemos ainda nada. Você já entrou numa casa sem dona de casa? Pois bem, a vida numa casa sem dona de casa é como as ovelhas sem pastor. Está tudo fora do lugar. Há aflição e exaustão, pois não há referencial, não há um farol, um guia, não há proteção, tudo está fora do lugar, todos estão perdidos. É um desespero. Uma casa sem a dona de casa. Então é assim que Deus encontra. É assim como está o povo de Deus, sem seu pastoreio. Lucas 19:10 revela a missão do bom pastor. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido, ou o perdido. O bom pastor vem para resgatar suas ovelhas e colocar a casa em ordem, promovendo a sua bendita redenção salvadora. O bom pastor veio buscar e salvar o que se havia perdido. Essa é a primeira informação que Jesus passa para os seus ouvintes da época e para mim e para você hoje. Porque o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O que Jesus está dizendo para os ouvintes locais e os de hoje? Está dizendo o seguinte: o bom pastor veio ajuntar suas ovelhas em seu aprisco. Não basta ir atrás, não basta buscar, ele tem que trazer para junto. O bom pastor veio ajuntar suas ovelhas em seu aprisco. A primeira pergunta que fazemos é: como o bom pastor vai ajuntar suas ovelhas em seu aprisco? É o bom pastor que responde: eu dou a minha vida pelas ovelhas. Então, o modo do bom pastor juntar suas ovelhas é dando literalmente a sua vida por elas. Não há outra forma, irmãos, dele juntar essas ovelhas, a não ser morrendo por elas. A segunda pergunta que fazemos é: as ovelhas foram aquelas do contexto aqui, ou são merecedoras aqui de hoje, do sacrifício da vida do bom pastor? Elas merecem a morte do bom pastor? Elas merecem serem resgatadas? Elas merecem que o bom pastor morra por elas? A história de Deus com o seu povo responde essa pergunta. Olha o que Deuteronômio diz a respeito disso. Capítulo 9, verso 24. Deus dizendo para o seu povo, para as suas ovelhas: vocês têm sido rebeldes contra o Senhor, desde o dia em que eu os conheci. Então a gente começa a perceber que essas ovelhas são rebeldes e têm uma dura cerviz e que não é fácil pastoreá-las. Como diz o texto aqui. Observe o que Ezequiel, capítulo 2, verso 5, diz a respeito das ovelhas: assim diz o Senhor,
eles quer ouçam, quer deixem de ouvir, porque são casa rebelde. Saberão que um profeta esteve no meio deles. Então aqui vem, de uma forma geral, Israel é uma casa rebelde. As ovelhas são rebeldes. Mas nem por isso Deus as abandona. Ou deixa de lado. Não. Ele levanta os seus profetas para trazer essas ovelhas. Ele levanta o seu bom pastor aqui no contexto de João 10 para ajuntar essas ovelhas. Olha o que Isaías diz a respeito dessas ovelhas. No capítulo 65, verso 2. Todo o dia estendi as mãos a um povo rebelde, que anda por um caminho que não é bom, seguindo seus próprios pensamentos. Aqui vem a causa da rebeldia. Aqui vem a causa porque Deus considera as suas ovelhas rebeldes. Por quê? Porque elas seguem seus próprios pensamentos. Irmão, qual é a grande crise da igreja hoje? Qual é a grande crise da nossa vida? É nós termos acesso à doutrina, conhecemos o princípio e nós vivemos ainda segundo os nossos próprios pensamentos. É como que eu creio em Deus, mas eu vivo como se Ele não existisse. Porque eu sou crente, mas eu não aplico a minha vida, a sua doutrina, os seus princípios. Enquanto nós vivemos assim, irmãos, isso aponta a nossa rebeldia de Deus, contra Deus. Essa é a crise da igreja. Ela cria uma redoma de uma espiritualidade que não existe. Ela cria uma redoma de uma santidade que não existe, porque é tudo da cabeça e dos pensamentos da igreja, que não conseguem se submeter aos princípios da própria Escritura. É o que eu acho, é o que eu penso. Não, eu não interpreto assim. Eu não acho que é assim. Não, assim está muito pesado para mim. E não é isso que Deus quer dizer. Quando, na verdade, é isso que Deus quer dizer mesmo. Isso aponta a rebeldia da igreja. Mas, irmãos, qual é a graça aqui? O que é que nos impacta aqui? É que Deus, irmãos, ama essas ovelhas e continua tratando essas ovelhas, estendendo a mão, mesmo elas sendo rebeldes. Olha só aqui, coisa. Todo dia estendia as mãos a um povo rebelde. Ele continua estendendo, irmãos, porque está aqui o bom pastor, que morreu por suas ovelhas, por mim e por você. E nem por isso, irmãos, deixou de cumprir os seus propósitos. Graça redentora de Deus, para mim, para você, para o seu povo. Jesus diz, eu sou o bom pastor dá a vida por suas ovelhas. Romanos, Paulo repete a mesma coisa de Isaías 65:2, diz assim, quanto a Israel, isso aqui Paulo falando em Romanos 10, 21, quanto a Israel, porém diz, todo dia, estendi as mãos a um povo desobediente e rebelde. Paulo aqui acrescenta desobediente. Porque a desobediência leva à rebeldia. Isso aqui é um fato. Né? Jeremias, né, também fala a mesma coisa, Jeremias 5:23. Mas este povo tem um coração teimoso, rebelde, desviaram-se e se foram. Perderam-se. As ovelhas perdidas. Não pense que é uma ovelhinha que se desgarrou, que aquela coitadinha. Não é isso que está acontecendo aqui, irmãos. As ovelhas são teimosas, são de dura cerviz, são rebeldes, são desobedientes. Isso é a nossa cara, é o nosso retrato. Mas o que é que acontece aqui? É Deus misericordiosamente, graciosamente, em compaixão e em amor. Ele vai arrebanhar essas ovelhas para o seu aprisco. E vai cuidar delas. Então, irmão, respondendo a pergunta, as ovelhas mereciam o bom pastor e o seu sacrifício de morte? A resposta é não. Não, as ovelhas da casa de Israel não foram e nem as dos nossos dias são merecedoras do sacrifício da vida do bom pastor a favor delas.
Então temos ainda aqui uma terceira pergunta que nós fazemos aqui ao texto e a Cristo e ao bom pastor. Por que Deus, mesmo diante da rebeldia e da dureza do coração das ovelhas da casa de Israel, dá a vida do bom pastor a favor delas? E a resposta é: por causa da sua misericordiosa graça redentiva. É isso que move o coração de Deus, irmãos. Não somos nós. Não são nossos atos de justiça. É Ele que se move, que se debruça misericordiosamente, graciosamente, para redimir a minha e a sua vida. Deus, movido de profunda misericórdia e compaixão e graça, dá o seu Filho em sacrifício de cruz, em resgate por suas ovelhas, sem que elas mereçam, para ajuntá-las em seu aprisco. Se você não se quebranta e não levanta as mãos para o céu para ser grato a Deus, você não entendeu o Evangelho da graça. Não entendeu. É o bom pastor que afirma: eu dou minha vida pelas minhas ovelhas e também por aquelas outras que não são deste aprisco. Aqui tem a ver comigo e com você. Aqui o aprisco que é Israel. Ele fala aqui dos gentios, da minha e da sua vida. Isso há 2.000 anos atrás ele já apontava para hoje. Jesus afirma em Marcos 10, 45, pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Eis aqui o bom pastor. 1 Pedro, irmãos, capítulo 1, verso 18 e 19, revela o misericordioso resgate sacrificial do bom pastor em favor das suas ovelhas. Olha o que diz o texto. Sabendo que não foi mediante coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram resgatados pelo bom pastor, da vida inútil que seus pais lhe legaram, mas vocês foram resgatados pela vida do bom pastor, pelo precioso sangue de Cristo, do seu precioso sangue, como de um cordeiro, sem defeito e sem mácula. Foi e é o precioso sangue sacrificial do bom pastor, que ajunta suas ovelhas em seu aprisco, dando a sua vida em resgate por elas, porque misericordiosamente Ele ama as suas ovelhas. Eu não sei se você já teve essa experiência, de conhecer uma pessoa ou provavelmente ter dentro do seu filho, seu filho cheio de rebeldia, achando que é dono da razão, e você já com experiência de vida, vê ali toda a sua argumentação, e você olha assim com aquele olhar de compaixão e misericórdia, que diz assim: ele não sabe o que está fazendo ou o que está falando. Porque você já viveu e já passou por essa experiência e sabe que é pura rebeldia. Se revolta com as coisas, se revolta com você. Algum amigo também que quer tomar uma decisão assim, totalmente movido pela rebeldia, você olha assim e diz. Então você lança o quê? Você lança compaixão. Você se lança misericordiosamente sobre ele e tenta trazê-lo para a realidade. Não é bem assim. Pensa um pouco, reflete um pouco. É o que Deus faz conosco, irmãos. É o que Deus faz conosco aqui. O bom pastor veio ajuntar suas ovelhas em seu aprisco. Olha só que coisa linda. Por quê? Porque ele vai pastoreá-las com graça, com gozo, com misericórdia e compaixão, consertando a perninha quebrada, a orelha machucada, a pele cheia de carrapicho. Ele vai trazer para o seu aprisco todas essas ovelhas que são rebeldes, para cuidar de cada uma delas pessoalmente. Olha que coisa linda isso aqui, irmãos. Isso aqui para mim é lindo demais. Olha o verso 14. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem.
É um conhecimento aqui de profundidade, de intimidade, de saber onde é que está a ferida, o que é que está quebrado, o que precisa ser consertado, o que precisa ser restaurado, onde tem que colocar ali a gás, um unguento ali para poder massagear e sarar ali a ferida. Ele conhece. É uma relação muito pessoal. É tratando cada uma delas individualmente, porque é para isso que serve o aprisco. Ele sabe quando a ovelha está chorando de dor, está quebrada, sabe? E necessita, não é, de um cuidado mais próximo, de mais consolo, de mais conforto, de trazer para junto do seu peito, e tratar e cuidar. Esse é o bom pastor. Faz isso comigo e com a sua vida. Esse aqui é o ponto, irmãos. Nós pertencemos ao aprisco de Deus sem qualquer merecimento, por sua graça e misericórdia. Ele tem tratado as nossas feridas. Chora diante dele, clama diante dele, ele vai ouvir sua voz. Olha só o que diz o texto assim. Eu conheço as minhas ovelhas, elas me conhecem. Então, assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas minhas ovelhas. Então, observa qual é a comparação que ele faz aqui, irmãos. Como é o modo que ele trata aqui suas ovelhas, do modo que é tratado pelo seu Pai. Isso impacta a minha vida. Isso impacta a minha relação com Deus. Que Deus, irmãos, não me ama porque eu sou pastor, ou porque eu sou mais dedicado ao estudo e à meditação. Não é por causa disso, isso não tem nada a ver. Isso faz parte, mas não é esse o fundamento. O fundamento é a sua misericórdia e graça sobre mim. Porque eu peco, eu piso na bola, eu faço um monte de besteira. E mesmo assim, Ele está me pastoreando. Ele está cuidando das minhas crecas, das minhas feridas, das minhas lutas pessoais, minhas lutas emocionais e psicológicas. Ou você não tem isso? Isso é a sua misericórdia e seu amor. O bom pastor está dizendo às ovelhas locais e às de hoje o seguinte: o bom pastor veio garantir que nenhuma delas se perderá, as guiará e não as abandonará. Esse é o bom pastor, é o bom pastoreio. Ele dá a vida para as suas ovelhas. Ele veio garantir que nenhuma delas se perderá. Ele as guiará e não as abandonará, até que todo o propósito de Deus se cumpra na vida de cada uma de suas ovelhas. Isso é graça, irmão, graça redentora. Certa família, desesperada pela rebeldia do seu filho, pequeno, resolveram fazer um tratamento de choque com o pequeno menino. Eles disseram a ele que iriam interná-lo por tempo integral num colégio fora da cidade. Então eles retrataram, o impacto que a criança teve ao ouvir essa notícia. Então eles me disseram que o olhar da criança era de desespero e seu rosto revelava um sentimento de total abandono. Aquela notícia deve ter gerado uma explosão de sentimentos conflitantes na criança. Como, por exemplo, eles não se importam comigo, não me amam, estou perdido. Enfim, tudo não passou de um tratamento de choque. Mas durante aquela fração de minutos, a criança se sentiu completamente abandonada, desamparada e perdida por seus pais. Jesus, em João 14,10 diz: eu sou bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Isto é, o bom pastor não abandona suas rebeldes ovelhas, eles a trata pelo nome. Essa afirmação de Jesus está recheada de tamanha compaixão relacional
Isto é, ele afirma o cuidado detalhado que ele tem com cada uma de suas ovelhas rebeldes. Ele sabe que cada uma delas, mesmo em rebeldia, precisa do seu misericordioso cuidado redentor, pois conhecer cada uma delas pelo nome, isso está em João 10,3, revela seu pastoreio redentor. Irmãos, nós muitas vezes somos como essa criança aqui, quando recebemos algumas notícias na vida, nos sentimos desamparados, nos sentimos desprotegidos, desamados, nos sentimos como se o chão fugisse dos nossos pés e desesperamos muitas vezes, ou quase sempre. Mas o ponto é aqui, irmãos, que Deus não desampara ninguém, nenhuma de suas ovelhas. Ele está presente, Ele está ativo, vivo. Ele está chamando você pelo nome. Ele está tratando das suas dores, das suas lutas pessoais, das suas emoções pessoalmente. Como Jesus tratou, irmãos, e trata as suas ovelhas rebeldes. Como o bom pastor trata essas ovelhas? Levando-as a um colégio interno em tempo integral? Se isso funcionasse, irmãos, os cativeiros de Israel teriam mudado o coração do povo. Não mudou, o povo cativo continuou rebelde ao Senhor. Não é o tratamento certo. Como Deus tratou e trata suas ovelhas rebeldes. Vejamos, irmãos, como Ele faz isso. No texto que lemos aqui, no versículo 14, ele diz: elas me conhecem, assim como o Pai me conhece, e eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Então, o primeiro tratamento de Jesus para as suas ovelhas rebeldes é revelando-se a elas por meio do seu relacionamento com seu Pai. Por que isso, irmãos? Porque da mesma forma que Deus trata o seu filho, é a mesma forma que Deus trata as suas ovelhas. Isso é que o texto está dizendo. Como é o relacionamento do pai com seu filho, Jesus? A Bíblia revela que a relação de comunhão deles é fundamentada em profundo amor. Vejamos isso em Mateus e em Isaías, como eles revelam esse profundo amor do pai pelo filho. E da mesma forma, esse amor de Jesus por suas ovelhas. Porque é isso que ele está dizendo aqui. Mateus 3,17 revela o profundo amor de Deus por seu filho, dizendo: eis que uma voz do céu dizia, aqui no batismo de Jesus: este é o meu filho amado, em quem me agrado. Esta é a minha ovelha rebelde, que eu amo e dou a minha vida por ela. Ele continua em Mateus 17,5, na transfiguração. O próprio Deus falando ali para os seus discípulos: este é meu filho amado, em quem me agrado, escutem o que ele diz. Isaías 53:10 diz o seguinte: todavia ao Senhor agradou esmagá-lo, fazendo-o sofrer quando ele der sua alma como oferta pelo pecado. Verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Deus agradou moer o bom pastor, para que o bom pastor salvasse as ovelhas rebeldes, e levasse para o seu aprisco e cuidasse delas, de cada uma delas. Quando Jesus diz que conhece as suas ovelhas, e elas o conhecem, em João 10, 14 e 15, está dizendo que assim como o Pai lhe ama, se alegrando em sua missão redentora, Ele ama as suas ovelhas rebeldes, revelando o mesmo amor redentivo do Pai.
Então, o primeiro tratamento de Jesus dispensado às suas ovelhas rebeldes é revelar que o amor do Pai por ele é o mesmo amor dispensado às ovelhas rebeldes por ele. Isso inclui a mim e a você, irmãos. Isso é graça redentora, redentiva. O segundo tratamento é revelado no Salmo 23, verso 4. Davi disse: o teu bordão, ou a tua vara, tanto faz aqui, e o teu cajado me consolam. Qual o contexto aqui, irmãos? As ovelhas rebeldes precisam de disciplina. O ponto aqui é esse. E essa é uma forma de Deus mostrar e revelar o seu amor por suas ovelhas. Qual é o pai que ama o seu filho e não o corrige? Porque o pai que tem um filho e não corrige é um bastardo. Isso mostra que não ama o seu filho. Mas o pai que ama o filho disciplina e corrige. Como aquela mãe buscou ajuda da sua amiga Tila para socorrer o seu filho nos estudos, para que ele fosse alguém na vida. Este verso do Salmo 23, 4, revela a necessidade que a ovelha rebelde tem da disciplina do bom pastor. O bom pastor usa seu cajado e sua vara porque ama a sua ovelha e não quer deixá-la desgarrada, perdida, desorientada, aflita, exausta e fragilizada. Porque é isso que acontece com todos aqueles que se desviam do caminho do Senhor. Mas, irmãos, entendam uma coisa: se são ovelhas do Senhor, Deus está indo atrás, Deus está chamando, Deus está buscando, e Deus vai trazer para o seu aprisco. Agora, observe o uso do cajado e da vara do bom pastor sobre a ovelha rebelde. Qual é o objetivo do uso? O consolo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Aí, a ovelha rebelde pede a disciplina. Ela quer ser disciplinada, porque isso consola o seu temperamento, consola a sua rebeldia, consola o seu coração perdido. Consolo, irmãos, é o alívio da dor, da aflição, do desespero, da desesperança e da morte. E quando Deus usa o seu cajado e a sua vara sobre a sua ovelha está livrando-a da dor, da aflição, do desespero, da desesperança e da morte que ela está vivendo com o seu desvio. Quando o bom pastor usa o seu cajado e sua vara, e isto vem pelas exortações das Escrituras, seu objetivo é tirar sua ovelha da dor, da aflição, do desespero, da desesperança e da morte, dando-lhe o consolo do seu terno e eterno pastoreio. O terceiro tratamento, irmãos, do bom pastor para com as suas ovelhas rebeldes é revelar às suas ovelhas rebeldes que o seu bom pastor e o seu pastoreio são eternos sobre suas eternas ovelhas. O pastoreio do bom pastor é eterno porque ele é eterno sobre as suas eternas ovelhas. Nós nunca vamos deixar de ser pastoreados pelo bom pastor. Nunca, irmãos. Deus é infinito, não se esgota. Mesmo na vida eterna, nós vamos estar aprendendo a respeito de Deus pelo pastoreio do bom pastor. O poder da ressurreição é revelado no verso 18. Ninguém tira a minha vida, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregá-la e também para reavê-la. Este mandato recebi de meu Pai.
A revelação do verso 18 aponta para o seu eterno pastoreio sobre as suas eternas ovelhas, conforme o versos 10 e 16. Haverá um só rebanho e um só pastor. Então, o que é que Deus está dizendo aqui para mim e para você? Está falando da vida eterna, sobre o seu pastoreio eterno, no seu aprisco. O bom pastor não desampara nem abandona as suas ovelhas rebeldes, pois ele afirma que haverá um só rebanho e um só pastor. E o preço que ele pagou para isso foi seu sacrifício na cruz. Então, o terceiro tratamento de Jesus sobre as suas ovelhas rebeldes é revelar a vida eterna das suas ovelhas e o seu eterno pastoreio sobre elas, quando elas não mereciam e nem merecem seu amor. Mas Ele assim, por misericórdia e graça, derrama sobre as suas ovelhas o seu amor, a sua misericórdia, a sua graça e o seu eterno pastoreio sobre as suas eternas ovelhas. O bom pastor veio garantir que nenhuma delas se perderá, as guiará e não as abandonará jamais. Concluindo, irmãos, a nossa exposição de hoje. O capítulo 10 de João nos ensina o seguinte, a respeito do bom pastor. O bom pastor veio buscar e salvar o que se havia perdido. O bom pastor veio ajuntar suas ovelhas em seu aprisco. O bom pastor veio garantir que nenhuma delas se perca. Ele as guiará e não as abandonará. Eu tenho uma pergunta simples para a igreja hoje. Quem está pastoreando a sua vida? Os mercenários que estão roubando sua vida por meio do prazer, da farra, do jogo, da TV, da pornografia, da prostituição, do adultério, da idolatria? Quem está pastoreando sua vida? Seu depravado coração, seus desejos, sua justiça própria, sua religiosidade vazia do Evangelho de Cristo? O bom pastor está dizendo a mim e a você hoje, entrem pela porta estreita. Ele que abre a porta. Está lá em João 10. Porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição. São muitos os que entram por ela. Ele continua dizendo, estreita é a porta, apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que o encontram. O bom pastor continua dizendo, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Que Deus, irmão, nos abençoe e que enche o nosso coração do gozo, da alegria, do pastoreio do bom pastor. Vamos ficar de pé? Vamos receber aqui a bênção apostólica e encerramos a nossa. Que a graça do bom pastor, que dá a vida pelas suas ovelhas, que o amor de Deus, que trata seu Filho com amor e que nos trata com o mesmo amor que Deus trata seu Filho, e que as doces consolações do Espírito Santo, que nos quebrantam por meio das Escrituras, esteja com esse povo, esteja com as ovelhas de Deus, espalhada por esse mundo, até a sua volta, quando haverá um só pastor e um só rebanho. Ó, vem, Senhor, vem buscar a tua igreja. Amém. Amém, irmãos. Que Deus os abençoe. Temos aqui alguns avisos para encerrarmos o nosso culto. Aguarde só um momento. Segunda-feira temos aqui, irmãos, a reunião das mulheres às 8 horas. Né? Quem está participando, o link vai ser anunciado.